O Justiça e Cidadania de hoje vai trazer todos os detalhes discutidos na 5ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o COLEPRECOR. Processo judicial eletrônico, boas práticas em correições, precatórios, política de valorização do primeiro grau de jurisdição foram alguns dos assuntos em foco neste encontro que aconteceu em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, agora no Justiça e Cidadania. As boas práticas e os principais assuntos em foco da Justiça do Trabalho estiveram na pauta da 5ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o COLEPRECOR. O encontro foi realizado de 27 a 28 de agosto no Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Na ocasião, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhag, bem como o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, tiveram participação especial. Os ministros foram recepcionados pelo presidente do COLEPRECOR e do TRT de Rondônia e Acre, desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior. Em seu pronunciamento, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhag, anunciou o início da implantação de sistemas administrativos de recursos humanos e de orçamento nos tribunais. Segundo ele, até o final de outubro, 5 tribunais terão um sistema implantado. Sobre o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, Levenhag reiterou o espírito de colaboração entre os tribunais. O processo judicial eletrônico é um sistema irreversível, não tem retorno, é um sistema que veio para ficar. O que detectamos ao assumir a presidência é que algumas inconsistências vieram se acumulando ao longo desses 3 anos de implantação. E é natural que surgissem mesmo, porque não se pode verificar inconsistência enquanto o sistema não ganhe uma certa proporção. Mas a ideia é centralizar o foco para a estabilidade e segurança do sistema, a fim de que ele, ao final, possa ser exitoso como todos nós queremos. E por isso é imprescindível que os gestores regionais colaborem com o gestor nacional. Somos todos uma família, estamos irmanados nesse projeto comum de tornar o processo judicial eletrônico uma realidade que concilie 2 grandes valores: celeridade sem prejuízo das sentenças judiciais, ou seja, é preciso que dê celeridade, mas que ela não seja de tal forma que prejudique a qualidade, que sempre foi excelente, das decisões dos juízes de trabalho. Durante a reunião, o ministro, juntamente com os demais presidentes, renovou o acordo de cooperação técnica de cedência de desembargadores para auxiliar os ministros do TST no julgamento de processos. Parceria, eu diria, mais do que certa, exemplar. Primeiro que foi um sistema inédito. O que se pensava sempre era numa convocação tradicional, com o deslocamento do desembargador convocado para o TST, e aqui permanecia 30 dias, e com isso os gastos eram elevados, inclusive com acomodações, e uma questão difícil, que era o distanciamento do desembargador convocado com seus familiares. E concebemos essa ideia, por meio do sistema de gabinete virtual, de encaminhar os agravos de instrumento e os colegas decidirem encaminhar. Tanto que não se usa o termo convocação, mas sim cooperação técnica entre o TRT e os TST, porque o pressuposto dessa cooperação técnica é a adesão espontânea dos tribunais regionais e dos desembargadores que aceitaram o convite para aqui atuar. O ministro-presidente destacou também o tempo de redução no julgamento dos processos com a vigência do acordo. Nós conseguimos reduzir o tempo de tramitação dos processos no TST no primeiro semestre de 2014 ao tempo de tramitação dos processos de 2007. Ou seja, em tão pouco curto período de tempo,
reduzimos o tempo de tramitação, muito embora o número de processos tenha se elevado substantivamente. Voltamos ao tempo de 2007 e para a colaboração com os colegas do TST, como disse no discurso de posse, eu também, como presidente, estou decidindo agravos de instrumento. Baixei uma resolução nesse sentido e tenho julgado, em média, 1.200, 1.500 agravos por mês. Em entrevista, Levenhagen ressaltou o desempenho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com jurisdição nos estados de Rondônia e Acre, que foi o único tribunal do país a cumprir as metas nacionais do Poder Judiciário em 2013. Eu tenho um carinho muito especial pela 14ª Região. Quando lá estive como corregedor-geral, já apresentava bons índices de produtividade. E depois de solucionado um problema momentâneo, esses índices de produtividade aumentaram significativamente e por isso é merecedora a 14ª dessa distinção de figurar em primeiro lugar. O Judiciário do Trabalho, como todo, ele tem estado sempre na vanguarda dos demais ramos do Judiciário, sem demérito algum para os demais ramos do Judiciário. É que nós temos essa qualidade de, quando estamos envolvidos numa missão, estarmos envolvidos de coração e emanados na obtenção do êxito. E isso é um justo reconhecimento do trabalho que todos nós desenvolvemos em prol da sociedade. Os encaminhamentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho foram transmitidos pessoalmente pelo Corregedor-Geral, ministro João Batista Brito Pereira, que voltou a falar sobre o Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho, o e-Gestão. Na oportunidade, destacou os avanços nos lançamentos de dados no sistema e reforçou a solicitação de empenho dos comitês regionais do e-Gestão. Ele falou sobre as funções do sistema. O e-Gestão é um sistema de captação da estatística que é registrada nos andamentos dos processos, tudo que é feito em cada processo, seja sentença, seja encaminhamento concluso, seja para o cálculo, seja para processar o recurso interposto contra a sentença, todos os atos praticados no processo são consignados na estatística. Quem fez, qual foi o juiz que proferiu a sentença, enfim, qual foi a parte que recorreu. Então, o e-Gestão é um sistema que captura todos esses dados que foram anotados e os tribunais regionais reúnem esses dados no sistema e encaminha para o TST, que os lê, os classifica e registra na nossa estatística, de certo modo, consolidando a nossa estatística da Justiça do Trabalho. O ministro corregedor evidenciou também sobre a campanha e-Gestão Lance Certo, lançada em abril pela Corregedoria e que visa o aprimoramento no lançamento de dados e eliminação das inconsistências no sistema. O Lance Certo é um projeto executado pelo Comitê Gestor Nacional, capitaneado pela desembargadora Maria Regina, aqui da 10ª Região, contando com juízes de primeiro grau, com técnicos do TST, servidores, inclusive da 10ª Região, um grupo muito bom, muito envolvido, e nós estamos indo aos tribunais regionais para mostrar a utilização do sistema, seja para os servidores do primeiro grau, e, no outro momento, para os servidores do segundo grau, porque lá também eles alimentam. Isso tem dado muito certo. Já percebemos uma qualidade muito boa nos dados que recebemos já do primeiro bimestre e nós estamos muito animados. E vamos, ao final de um ano, que é o que dura, são 12 meses que dura essa campanha, nós teremos, certamente, muito a comemorar. Foi emocionante a notícia de que o nosso TRT 14 foi o único tribunal brasileiro a cumprir todas as metas definidas pelo CNJ. Isso foi resultado da gestão da qualidade, do esforço conjunto de todos os membros do tribunal, desembargadores, juízes, servidores e colaboradores. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais matérias sobre projetos e assuntos importantes
da Justiça do Trabalho que estiveram no centro das discussões durante a 5ª reunião ordinária do Coleprecor. A minuta de anteprojeto que reformula a Resolução 115 do Conselho Nacional de Justiça esteve na pauta de discussões da 5ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor. O sistema de gestão de precatórios do Poder Judiciário esteve no foco das discussões em agosto, durante a 5ª reunião ordinária do Coleprecor. Na ocasião, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, desembargadora Cleusa Regina Halfen, bem como o juiz auxiliar de precatórios da mesma 4ª região, Marcelo Bergman, falaram do assunto. O CNJ ele está fazendo uma nova minuta de uma resolução para tratar de precatórios para substituir a 115 que está em vigor. Foi feita uma reunião no final de julho, reunindo todos os gestores de precatórios dos TJs, Tribunal de Justiça, Tribunais de Trabalho e Tribunais Federais. 2 dias de discussão dessa minuta, são 100 artigos, né? E ela tem um impacto muito grande na Justiça do Trabalho. Ela altera as sistemáticas de gestão e pagamento de precatórios, e por isso a presidente Cleusa do TRT da 4ª região sugeriu aqui ao Coleprecor um estudo sobre esse assunto. Então, a primeira parte do estudo foi a apresentação hoje de alguns aspectos mais impactantes dessa minuta, e o presidente Coleprecor pediu a criação de um grupo de trabalho, formado, se eu não me engano, pelo TRT da 4ª região, 15ª e São Paulo. E esse grupo vai se reunir, vai apresentar alguma sugestão para o Coleprecor encaminhar ao CNJ, porque tem uma reunião marcada já do FONAPREC, o Fórum Nacional de Precatórios, para o final de outubro, e que nós imaginamos que nessa reunião haverá uma discussão sobre o assunto precatórios. O juiz explicou como funciona o sistema de pagamento de precatórios atualmente. O que nós temos hoje? Nós temos uma sistemática de gestão em pagamento em vigor desde a emenda 69, de 62 de 2009, que os tribunais se adaptaram com base na resolução 115. Essa nova resolução, ela muda, alguns pontos muda bastante. Por exemplo, a questão da correção de cálculos, de impugnação de cálculos de pagamento de precatório, que hoje o presidente do tribunal despacha ou com o juiz auxiliar, ou eventualmente ele pode passar essa competência para o juiz de primeiro grau. Nessa nova minuta passa tudo para o juiz de primeiro grau. A questão das preferências, de pagar a preferência de um ano e só poder pagar a preferência do ano seguinte depois de pagar os precatórios não preferenciais daquele ano, também impacta. A formação de precatórios eletrônicos, pegando não só os precatórios novos, mas os antigos. Ou seja, são mudanças e que vão ser implementadas, se aprovada a minuta, no momento que ainda não tem o julgamento do Supremo da emenda 62 da inconstitucionalidade, não foi publicado ainda o acordo com modulação de efeitos, a gente não sabe como é que vai ficar essa questão. Então, os tribunais têm que se aperceber, e os tribunais de trabalho e os tribunais de justiça, que são os mais afetados pela mudança, eles se aperceberam que precisamos discutir um pouco mais, de apresentar as nossas questões. Um aspecto importante também que vai impactar, hoje há a possibilidade dos tribunais, no regime especial, firmarem convênios e trabalharem com listas próprias. E pela orientação que a gente está recebendo do CNJ, seria uma mudança na orientação, pode até ter a lista própria, mas na hora de pagar tem que observar estritamente a ordem cronológica única. Isso muda muito. Então esses efeitos é que nós vamos discutir e apresentar sugestões para talvez minorar os efeitos. A Resolução 115 está em vigor desde 29 de junho de 2010 e serviu para regulamentar aspectos referentes à Emenda Constitucional número 62 de 2009. A política de implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho esteve no foco das discussões do Coleprecor. A coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockman, falou na 5ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho sobre a política adotada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para a implantação do PJE. É uma política de comedimento para que nós tenhamos um sistema do processo judicial eletrônico estável e seguro. Essa é a premissa básica da atual administração do CSJT e do TST. Lockman enfatizou também o cronograma de implantação do PJE nas varas do trabalho.
Existe um cronograma que foi solicitado a todos os regionais que nos passassem as datas das implantações das varas do trabalho e que reportassem a cada implantação, mas para que nós viabilizássemos, para que nós autorizássemos essas implantações. Então nós temos esse cronograma e ele está ocorrendo normalmente. Hoje nós temos mais de 70% das varas do trabalho no PJE. E a gente vê o progresso, né, o avanço da prestação jurisdicional nesse tribunal. E eu acredito que isso é mérito de todos, né, dessa gestão também, e principalmente dos servidores, né, com comprometimento. E no próximo bloco, vamos ver algumas boas práticas apresentadas pelos TRTs na reunião do Coleprecor. Assuntos da advocacia trabalhista são discutidos pelo presidente do Conselho Federal da OAB na reunião do Coleprecor. O presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado, falou pela primeira vez aos presidentes e corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, reunidos na 5ª reunião ordinária do Coleprecor. Na ocasião, defendeu a convivência harmônica entre os advogados e magistrados e abordou questões relacionadas à suspensão de prazos, processo judicial eletrônico e de acesso às varas do trabalho. A Justiça do Trabalho possui uma alta relevância no contexto social e histórico de nosso país. Ela cumpre um papel fundamental na resolução dos conflitos entre empregados e empregadores e, portanto, tem essa contribuição à pacificação de nosso país. É uma justiça altamente relevante. E entendemos que dois aspectos poderiam ser orientados no âmbito do colégio para que houvesse uma maior tranquilidade na relação entre magistrados e advogados. Refiro-me à não regulamentação de que o advogado tem acesso às varas do trabalho apenas até o balcão, mas que o advogado possa livremente acessar as varas do trabalho, como é assegurado na lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, e também, em outra importante questão, afeita a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, para que os advogados possam se programar, se organizar, ter as merecidas férias, em um período em que, obviamente, os advogados também necessitam, como todos os profissionais, de terem o seu momento de descanso. A 5ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, realizada no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, teve a apresentação de boas práticas na área de corregedoria, sendo as correições colaborativa e a correição virtual. O sistema de correição colaborativa foi apresentada pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, desembargador José Rego Júnior, juntamente com o servidor Cláudio Delgado. Ela consiste em anteciparmos os atos que serão feitos na correição marcada. Então, durante todo o período anterior à realização da correição, a vara recebe vários relatórios mostrando a situação em que a vara se encontra e dizendo a eles que a correição, através do seu corregedor, vai atacar aqueles pontos que estão constando no relatório já enviado à vara. Isso antecipa, facilita e dá condições à vara de corrigir antecipadamente os erros e inconsistências, algumas incongruências existentes na vara, e baixamos muito o número de erros, de equívocos, de inconsistências no âmbito da vara. Isso melhora os números da vara, do nosso tribunal, e nós estamos colocando essas facilidades, essa ferramenta à disposição dos colegas de outros tribunais. Já o presidente do TRT de Mato Grosso, desembargador Edson Bueno de Souza, se encarregou de explicar o funcionamento do sistema de correição virtual. A correição virtual é um procedimento simples, apenas a apropriação de lançamentos feitos nos sistemas eletrônicos que nós já temos,
um chamado processo judicial eletrônico, nós conhecemos PJE, e um outro processo nós chamamos de e-gestão, que é uma espécie de gerenciamento. Compilamos os dois dados, são informações que são lançadas nesses dois sistemas internos, aglutinamos essas informações e a partir daí nós podemos ter um gerenciamento da unidade. Saber quantos processos que ingressaram na vara, quantos processos já saíram, comparando uma vara com o número de processos com outra vara, ranqueando as duas para saber quais são as medidas que devem ser tomadas administrativamente para que todas caminhem no mesmo alinhamento. Juntamente com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, 24ª Região, Francisco das Chagas Lima Filho, o desembargador Edson Bueno também mostrou aos membros do Colégio de Presidentes e Corregedores como funciona um acordo de cooperação técnica entre tribunais em comarcas contíguas. Sucede que nós temos uma situação de cidades ter cidades dividindo municípios de estados diferentes e as varas a que tem que pertencer em uma dessas cidades fica muito distante. Qual a ideia do acordo técnico? É de atender aquelas cidades que são vizinhas, mesmo estando em estados diferentes, mas levando em conta as peculiaridades social e econômica. Então, essa é a feição jurídica. Exemplo, a cidade de Barra do Garça está no estado de Mato Grosso. Divide o estado de Mato Grosso com Goiás pelo rio Araguaia. Do outro lado do rio, tem uma cidade bastante movimentada chamada Aragarças. O cidadão de Aragarças, o trabalhador de Aragarças, o empresário de Aragarças, tem que andar 180 quilômetros para ingressar com a ação. Enquanto que a Justiça do Trabalho, coincidentemente, ela é construída ao lado do rio. Ele vai gastar menos de 1 quilômetro para entrar com a ação. É razoável que ande 180 quilômetros para demandar, quando ele tem uma mesma Justiça Federal do lado, a menos de 1 quilômetro. Então, a ideia de nossa cooperação é nesse sentido, de um Estado ou de um TRT puder atuar junto à comunidade de outro Estado, de outro TRT. As boas práticas apresentadas foram destacadas pelo presidente do Coleprecó. Ajuda muito porque os problemas são comuns nos 24 regionais, então de forma que, em vez de, por exemplo, nós trabalhamos também com parcerias, onde uma boa prática está funcionando, não interessa para todos nós inventar a roda, na realidade, e aí a gente traz aquelas boas práticas, leva as boas práticas de forma em parceria com os tribunais e implementamos nos nossos tribunais aquilo que hoje efetivamente está funcionando. Então ganha todo mundo com isso, ganha o Coleprecó, ganha os presidentes dos tribunais, os jurisdicionados e a sociedade. O presidente e membros do colégio também fizeram um balanço da reunião. Olha, é uma avaliação muito positiva. O Coleprecó é um fomentador de políticas públicas, naquilo que é de interesse dos tribunais, interesse da magistratura, interesse do CSJT, do TST, de forma que a gente aqui trabalha integralmente com todos os colegas, com troca de experiência, de boas práticas, em prol do bem comum e da prestação jurisdicional célere, que é a nossa marca perante os nossos jurisdicionados. Muito positiva, na medida que foram debatidos temas muito importantes, como a minuta de resolução dos precatórios, né, que envolve a Justiça do Trabalho, a Justiça dos Estados e também a Justiça Federal. Então, constituímos uma comissão e vamos debater e vamos oferecer sugestões úteis a partir das nossas necessidades e da nossa experiência aqui como presidentes de tribunais e por força da nossa reunião do Colégio de Presidentes. Foi uma satisfação, é um fórum em que nós temos muitas boas práticas, a gente verifica ideias que outros colegas tiveram, né? E que a gente não despertou e a gente vê que é muito boa e pode passar a praticar no tribunal, então é muito bom. Quanto às corregedorias, também esse encontro apresenta temas que os corregedores, depois de discutidas as questões e chegada a uma conclusão, os corregedores aplicam essas práticas
no seu dia a dia, nas correições realizadas nos regionais. Então, o encontro propiciado pelo Coleprecor de presidentes e corregedores, ele é muito salutar para que esses presidentes e corregedores cheguem, né, a soluções para os questionamentos que enfrentam no desenvolvimento do seu trabalho diário nos seus regionais. O Justiça e Cidadania fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Você pode continuar mandando sugestões e críticas através dos nossos contatos que estão no nosso vídeo ou através das redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.